Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos refletir sobre um tema de grande importância para todos nós: a responsabilidade dos pais na educação espiritual dos filhos. Em um mundo onde as influências externas muitas vezes tentam desviar as nossas crianças do caminho de Deus, é fundamental que compreendamos a seriedade do chamado bíblico para instruir os nossos filhos no caminho da fé. Provérbios 22:6 diz: Ensine a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso não se desviará dele. Provérbios 22:6. Esse versículo nos lembra que, desde a infância, devemos moldar o caráter dos nossos filhos segundo os princípios de Deus, pois quando ensinados no caminho certo, eles estarão protegidos, fundamentados na palavra de Deus e serão guiados por ela ao longo de toda a vida. Além disso, também vamos refletir sobre as palavras de Jesus em Mateus 19:13-14, onde ele enfatiza a importância das crianças no reino de Deus. E claro, veremos como o diabo tenta corromper a pureza da infância, fazendo com que a educação e a proteção das crianças se tornem uma grande batalha espiritual. Em Provérbios 22:6, Deus nos ensina uma verdade vital: instruir a criança no caminho que ela deve andar. Isso significa que os pais têm uma responsabilidade direta sobre o ensino espiritual de seus filhos. Não podemos delegar essa tarefa, seja para a escola, a igreja ou outras pessoas. A Bíblia diz que, ao educarmos as crianças nos caminhos do Senhor, elas permanecerão firmes neles, mesmo quando envelhecerem. A educação de uma criança vai além de um simples aprendizado acadêmico ou comportamental. Ela deve ser inteiramente voltada para o desenvolvimento espiritual. Ensinar os filhos a amar a Deus, a respeitar seus mandamentos e a viver de acordo com sua palavra é a missão mais importante que um pai e uma mãe podem ter. O apóstolo Paulo, em Efésios 6:4, exorta: Pais, não irritem seus filhos. Em vez disso, criem-no segundo a instrução e o ensino do Senhor. Efésios 6:4. Isso nos mostra que a educação cristã deve ser feita com amor, paciência e sabedoria, mas também com firmeza e compromisso. Em Mateus 19:13-14, vemos uma cena poderosa onde Jesus deixa claro o valor das crianças para o reino de Deus. Ele diz: Certo dia lhe trouxeram crianças para que ele colocasse as mãos sobre elas e orasse, mas os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixem as crianças virem até mim e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence a quem é semelhante a elas. Mateus 19:13-14. Jesus usou as crianças como um exemplo de humildade e fé pura. Elas são o modelo de como devemos nos aproximar de Deus, com um coração simples, confiante e totalmente dependente dele. O diabo, sabendo disso, odia o valor que Deus dá às crianças e tenta por todo o meio destruir a pureza da infância, afastando-as de Deus. Ele faz isso de muitas formas, seja através de abusos, ideologias distorcidas, violência, ou até mesmo tentando afastar as famílias da instrução bíblica e do ambiente saudável onde as crianças podem crescer na fé. Jesus não apenas mostrou carinho pelas crianças, mas fez delas um exemplo de como devemos viver, o que torna ainda mais claro o valor que Deus atribui a elas. Satanás odeia os seres humanos por várias razões, e uma delas é a posição única que o ser humano ocupa na criação de Deus. Mas o diabo tem um ódio especial pelas crianças, pois elas representam a pureza, a possibilidade de salvação e o futuro da fé cristã. Ele sabe que se puder corromper e destruir as crianças, ele pode atrapalhar o plano de Deus para a humanidade. Em João 10:10, Jesus nos alerta sobre a natureza do diabo. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10:10. Satanás é como um leão que anda ao redor, buscando a quem devorar. 1 Pedro 5:8.
Ele sabe que, quando as crianças crescem na sabedoria e no conhecimento de Deus, elas se tornam fortes e resistem às suas tentações. Portanto, o diabo vai tentar de tudo para desviar nossos filhos do caminho correto, seja por meio de distrações, mentiras ou até ataques diretos à sua fé. A proteção das crianças passa por duas frentes: a educação espiritual e a oração constante. Devemos, como pais e responsáveis, ensinar os filhos a amar a Deus, a obedecer a sua palavra e a viver com fé. Devemos também orar por eles, para que Deus os guarde do mal e os ajude a crescer em sua graça. Além disso, é essencial que os pais sejam exemplos vivos da fé que ensinam. As crianças aprendem principalmente com o exemplo. Por isso, devemos viver o que pregamos. Deus nos chama a ensinar as nossas crianças no caminho em que devem andar, a fim de que, quando envelhecerem, não se desviem dele. Em um mundo cheio de distrações e tentações, a instrução bíblica é a chave para manter nossos filhos firmes na fé e protegidos dos ataques de Satanás. Se cuidarmos da educação espiritual de nossas crianças, elas serão fortalecidas na verdade e estarão preparadas para enfrentar os desafios da vida. Jesus nos ensina que as crianças são preciosas para o reino de Deus e devemos tratá-las com o mesmo cuidado, amor e respeito que ele demonstrou por elas. Vamos então, como pais, avós, tios e responsáveis, cumprir a missão de instruir nossos filhos no caminho de Deus, para que, ao crescerem, possam se tornar homens e mulheres de fé que glorifiquem a Deus em tudo o que fizerem. Senhor Deus, agradecemos pela Tua palavra que nos ensina como devemos cuidar e educar as nossas crianças no caminho da fé. Sabemos que no mundo em que vivemos, muitas forças se levantam contra a verdade e contra os princípios divinos, mas confiamos que, ao Te seguirmos, Tu nos capacitarás a proteger e instruir os nossos filhos em Teus caminhos. Pedimos, Senhor, que nos dê sabedoria, paciência e amor para sermos exemplos vivos da Tua palavra, para que nossos filhos cresçam em temor e conhecimento de Ti. Guarda-os, Senhor, de todo o mal e da tentação, e fortalece-os em sua fé. Em nome de Jesus, oramos e confiamos na Tua graça. Amém. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e compartilhar este conteúdo com quem você ama. Deus tem planos grandiosos para a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe você poderosamente. Amém.